Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira, e iremos iniciar a correção da semana 2 do PET, volume 5, Geografia. A unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial. Tema Diversidades Regionais da Europa. Nessa semana 2, continuamos falando sobre a Europa, especialmente a divisão política territorial da Europa. Atividade 1. Caracterize a Europa Ocidental e a Europa Oriental, citando as semelhanças e as diferenças entre as duas porções do continente europeu. Primeiramente, nós devemos saber que a denominação Europa Ocidental e Europa Oriental originou desde o período da Guerra Fria, onde esses territórios da Europa eram disputados diplomaticamente pelos Estados Unidos, que tinha a intenção de implantar o capitalismo na Europa Ocidental, e a União Soviética, que tinha a intenção de implantar o socialismo na Europa Oriental. Por isso, essas regiões têm essa denominação. Então, resposta: a Europa Ocidental é formada pelos países capitalistas desenvolvidos de economia de mercado. Já a Europa Oriental é formada pelos antigos países socialistas de economia planificada, certo? A semelhança é que ambas as regiões sofreram influência política da Guerra Fria. As diferenças são que a Europa Ocidental é mais desenvolvida e a Europa Oriental é menos desenvolvida. Dessa forma, a maioria dos ex-países socialistas já estão em transição para a economia de mercado. Nós sabemos que hoje não existe mais a Guerra Fria. Portanto, aqueles países que eram antigos socialistas, eles não se modernizaram, não se industrializaram, que pertenciam à Europa Oriental. Enquanto que a Europa Ocidental, formada pelos países capitalistas, se industrializava e a economia se desenvolvia. Então, hoje, a tendência, a maioria desses antigos países socialistas estão em economia de transição, passando para a economia do capitalismo, economia de mercado. Compreenderam? Atividade, observe as tabelas abaixo para responder as atividades 2 e 3. Foi dado duas tabelas, Europa Ocidental, né? 2015, 2016, Europa Oriental. 2015, 2016. Então, os países Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca e Espanha, com sua extensão territorial, população, Alemanha, por exemplo, 82,6 milhões de habitantes, né? Então, e o PIB, 3 mil bilhões de dólares e 466, renda per capita, 40 milhões de dólares, né? Então, ao analisar essa tabela aqui, ó, faz da Europa Oriental, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia e Eslovênia, possui extensão territorial um pouco menor, população também bem menor com relação aos países da Europa Ocidental, o PIB muito menor com relação aos países da Europa Ocidental e a renda dessas populações aqui também são menores com relação à Europa Ocidental. Então, o que nós compreendemos? Que os países pertencentes à Europa Ocidental possuem extensão territorial maior, população mais numerosa, essa população vai gerar mão de obra e vai gerar poder de compra, quanto mais gente para comprar, melhor. Produção do PIB, a produção é bem maior e a renda per capita dessas populações é maior com relação aos países da Europa Oriental. Compreenderam? Então vamos para a pergunta. Atividade 2. Compare as informações das duas tabelas. O que você conclui? Sugestão de resposta: conclui-se que os países da Europa Ocidental são mais desenvolvidos e industrializados do que os países da Europa Oriental. Dessa forma, possui uma população mais numerosa e com maior poder de compra, além da alta produção de riqueza no PIB. Compreenderam? Então, é só resumir o que vocês viram naquela tabela. Atividade 3. Com a ajuda do mapa político da Europa, localize os países das duas tabelas no mapa abaixo. Não se esqueça de colocar uma legenda sinalizando os países da Europa Ocidental e da Europa Oriental.
Bom, gente, durante a Guerra Fria existia mais ou menos aqui uma cortina de ferro simbolizando a divisão da Europa Oriental, leste europeu, com a Europa aqui, ó, ocidental. Então você pode localizar esses países fazendo números, coloca com cores diferentes aí no seu pet e escreva o nome desses países em forma de legenda, né? Para identificar o que você está se referindo. Por exemplo, o número 1 está aqui, é a Dinamarca na Europa Ocidental. Então, todos os números de verde aqui pertencem à Europa Ocidental, todos os números de vermelho pertencem à Europa Oriental. O 2, a Bélgica, o 3 aqui, a Alemanha, 4, Espanha, 5, Áustria, 6, o Chipre. Olha a noção do Chipre, uma ilhazinha aqui, ó. Pertence à Europa Ocidental. Países da Europa Oriental, número 1, Eslováquia. 2, está aqui nesse cantinho, Eslovênia, Hungria, aqui debaixo da Eslováquia, Bósnia e Herzegovina, aqui debaixo da Croácia, o 5 é a Croácia e o 6, Bulgária. Então, encontramos certinho? Observe os mapas e responda as atividades 4 e 5. Mapa da Europa em 1994. Mapa da Europa atual. Olha só a diferença que existe nesses territórios. Durante a Primeira Guerra Mundial, até antes da Primeira Guerra Mundial, existiam impérios com domínio sobre os territórios. E a intenção desses impérios era anexar cada vez mais territórios. Território é sinônimo de poder, de disputa, de guerra, né? Então, foi por isso que surgiu a Primeira Guerra Mundial. Então, olha o Império Alemão, olha o tamanho do território. O que existia lá? Regime autoritário. Apesar de ter Constituição, existia um regime autoritário que era a monarquia. O Império Austro-Húngaro também era um império autoritário com monarquia. O Império Otomano também era monarquia e era um regime autoritário sem Constituição. A disputa por território desses impérios provocou a Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial houve a dissolução desses territórios. O Império Alemão se fragmentou, formando os novos territórios, o Austro-Húngaro e o Otomano. Então nota-se que durante a Primeira Guerra Mundial até a Guerra Fria houve muitas modificações para chegar nesse mapa aqui. Houve uma reorganização no mapa político europeu, né? Então surgiu territórios de Polônia, Tchecoslováquia, depois da Tchecoslováquia foram separadas em República Tcheca e República Eslováquia. Aqui no Império aqui, ó, da Sérvia, por várias disputas, já também teve vários surgimentos de nosso território. Durante a Guerra Fria, quando houve a fragmentação da ex-União Soviética, surgiu a Letônia, Lituânia e Estônia, esses territórios aqui, ó, que se você olhar aqui neste mapa não tem, e nesse mapa aqui já tem. Então, o surgimento de novos estados, de novos países. É o que nós podemos perceber aqui neste mapa, nesses dois mapas. Atividade 4. Ao comparar os dois mapas que representam a divisão política da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e a divisão atual, o que você conclui? Anote as alterações visíveis. Então você pode colocar assim, sugestão de resposta. A Primeira Guerra Mundial provocou a queda dos impérios austro-húngaro, russo e otomano e a criação de vários países até os dias atuais. Por que eu falo até os dias atuais? Porque teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra Fria, né? E até hoje ainda existe territórios, por exemplo, ali na região do Oriente Médio, da Sérvia, da Iugoslávia, que possuem conflitos, né? Com a intenção de separar, de formar seu próprio Estado. Diante disso, ocorreu a unificação, separação e criação de novos territórios. Exemplo, o surgimento da Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, que hoje a Tchecoslováquia já formou dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. A Iugoslávia também houve fragmentação em seu território. A unificação da Alemanha durante a Guerra Fria em Alemanha Oriental e Ocidental. Então houve separação e unificação, desfragmentação da ex-União Soviética, que deram origem à Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia e Letônia. Resumidamente,
É isso, ok? Compreenderam? Questão 5. Com base na resposta da atividade anterior, é possível afirmar que as fronteiras dos países não são eternas? Justifique. Obviamente que não são eternas. Então, um dos maiores problemas de conflitos hoje na atualidade é por fronteiras, né? Muitos estados, nações querem se separar e formar o seu próprio estado. Então, isso pode gerar muitas guerras, conflitos, pode ser de forma apaziguada, através de plebiscito, de voto, né? Então, resposta sim, as fronteiras dos países não são eternas, podendo desmembrar através de disputas políticas ou territoriais, seja através de acordos apaziguados ou através de guerras. E é de guerras que isso ocorre constantemente através desses conflitos. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Se inscreva no canal, deixe o seu like e fique com Deus.